Durante muito tempo, pessoas do mundo inteiro procuraram respostas para entender por que algumas conseguem transformar sua relação com a prosperidade enquanto outras vivem repetindo os mesmos padrões de limitação financeira. E um dos nomes que mais se destacou nesse caminho foi Florence Scovel Shinn, uma mulher que dedicou sua vida a decifrar como a mente humana se comunica com o universo criador. Entre todos os ensinamentos que ela transmitiu, existe um que sempre se destacou por sua força, sua simplicidade e sua profundidade espiritual. A ideia de que existe um momento do dia em que o ser humano fica mais próximo de tocar o campo invisível onde todas as possibilidades estão armazenadas. Florence afirmava que, quando nos aproximamos do sono, algo dentro de nós muda, como se as portas internas que mantemos fechadas durante horas se abrissem de forma espontânea. É um instante que não pode ser forçado, apenas reconhecido. Nesse breve período, que dura apenas alguns segundos, a mente racional diminui sua vigilância e a imaginação assume o governo. E é exatamente nesse momento que Florence ensinava que a prosperidade pode ser literalmente semeada. Ela dizia que, enquanto caminhamos pelo dia, carregamos pensamentos acelerados, preocupações, julgamentos, comparações, medos e expectativas. A mente consciente opera como um fiscal, filtrando tudo que consideramos possível ou impossível. Mas ao cair da noite, quando o corpo começa a desacelerar e os olhos pesam, esse fiscal interno se retira e o subconsciente, a parte profunda e criadora da mente, finalmente fica desprotegido, disponível, receptivo. Foi observando esse fenômeno que Florence Scovel Shinn criou o conceito do decreto noturno, uma prática que não depende de religião, nem de complexidade, nem de longos rituais. É uma declaração curta, firme e carregada de sentimento, realizada justamente nesse intervalo entre a vigília e o adormecer. Ela explicava que esse momento age como um portal espiritual, onde tudo que é dito e sentido ganha impacto ampliado, porque atravessa direto o terreno fértil onde a realidade interna é moldada. Para Florence, a vida externa é sempre um reflexo do que carregamos silenciosamente no interior. Pensamentos constantes se tornam crenças, crenças se tornam padrões e padrões acabam se manifestando como experiências. É por isso que tantas pessoas, mesmo esforçadas, acabam vivendo ciclos repetitivos. Elas plantam mentalmente as mesmas sementes todos os dias, sementes de preocupação, de falta, de medo, e acordam colhendo exatamente aquilo que semearam sem perceber. Florence Scovel Shinn insistia que o inconsciente não sabe distinguir horário, agenda ou lógica humana. Ele aceita o último pensamento antes do sono como uma instrução direta, como se fosse um pedido oficial enviado ao universo. Por isso ela dizia que dormir carregando inquietação é como entregar ao subconsciente uma ordem para multiplicar aquilo que você não quer. Já dormir emanando confiança, completude e abundância é como lançar raízes profundas que durante a noite crescem e ganham forma enquanto você descansa. Essa visão pode parecer mística à primeira vista, mas Florence sempre explicava de forma simples. A mente que dorme tranquila acorda com energia diferente, e essa energia orienta decisões, comportamentos e oportunidades de maneiras invisíveis, porém reais. Ela não falava de milagres aleatórios, mas de mudanças internas que geram escolhas mais alinhadas com caminhos prósperos. O decreto noturno serve exatamente para isso: reorganizar, limpar e fortalecer o campo interno para que o despertar seja coerente com aquilo que se deseja experimentar no mundo físico. Florence Scovel Shinn afirmava que esse decreto não deve ser longo. Não importa quantas frases alguém decora, importa quanto sentimento verdadeiro se coloca em uma única declaração. A força está no presente, na intenção e na emoção que acompanha as palavras. Em vez de usar frases projetadas para o futuro, como um dia serei próspero ou pretendo ter abundância, Florence orientava que tudo fosse declarado como se já estivesse acontecendo. Ela dizia que o universo responde ao agora, não ao amanhã, porque o amanhã não existe como tempo real, existe apenas como imaginação humana. A vibração que emitimos no presente é o que molda os desdobramentos futuros. Por isso, antes de dormir, Florence recomendava que a pessoa respirasse fundo, relaxasse o corpo e pronunciasse em voz firme uma frase que representasse sua verdade desejada. Não uma verdade futura, mas uma verdade assumida. Eu sou plenamente suprido, a abundância chega a mim com naturalidade, eu descanso em segurança porque a vida cuida de mim. Ela ensinava que, nesse instante, o som da voz humana funciona como um selo vibratório. O som tem peso. Ele atravessa camadas internas que o pensamento, sozinho, muitas vezes não alcança. A palavra dita é uma forma de materialização sutil.
E Florence Scovel Shinn sempre dizia algo que surpreendia seus alunos. Se a pessoa adormecer enquanto repete o decreto, isso não é um problema. Pelo contrário, é um sinal de que a mensagem entrou direto na camada subconsciente sem qualquer resistência. Quando adormecemos no meio do processo, significa que o consciente deixou de interferir e o decreto caiu como uma semente perfeita no solo fértil do sono. Ela comparava o subconsciente a um vasto jardim silencioso, onde tudo cresce, o que é bom e o que é ruim. Esse jardim não questiona, não argumenta, não avalia merecimento. Ele apenas aceita e multiplica o que recebe. E isso explica por que tantas pessoas passam anos lutando contra a própria mente sem perceber. Não se trata de esforço físico, mas de reprogramação das sementes internas. Por isso Florence defendia que o decreto noturno é uma das ferramentas mais rápidas para substituir crenças de escassez por crenças de merecimento e provisão. Cada noite funciona como uma nova camada de reescrita vibracional. No começo, a crença antiga ainda se manifesta com força, mas a repetição diária vai enfraquecendo a programação velha até que, em determinado momento, ela deixa de comandar o comportamento. É como trocar, pouco a pouco, uma trilha sonora antiga por uma nova melodia que começa a guiar cada passo. Florence também destacava que o decreto não funciona apenas pela palavra, mas pela combinação entre imagem, emoção e intenção. Ela pedia que a pessoa imaginasse, de olhos fechados, situações simples que representassem prosperidade natural, como abrir uma carteira e encontrar dinheiro suficiente, ou pagar contas com tranquilidade, ou receber notícias financeiras inesperadamente boas. Não se trata de fantasia, e sim de criar um ambiente interno coerente com a realidade desejada. O subconsciente entende imagens melhor do que frases longas. E quando palavras, imagens e sentimentos se alinham, o decreto se torna uma força espiritual que começa a moldar circunstâncias externas. E assim, noite após noite, a pessoa começa a sentir mudanças sutis. Acorda mais leve, mais confiante, mais disposta, mais alinhada. Começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Passa a dizer sim para caminhos que antes duvidava. Pequenas coincidências começam a surgir. Situações que pareciam travadas se movimentam. É como se a vida inteira se reorganizasse ao redor de uma nova vibração. Florence explicava que não é o decreto que muda o mundo, é o decreto que muda você, e você muda o mundo com suas novas emoções, novas decisões e nova postura diante da vida. E esse é apenas o começo da jornada. Florence Scovel Shinn costumava explicar que o ato de adormecer não é apenas um processo biológico, mas um ritual energético que acontece todas as noites, mesmo que a maioria das pessoas não perceba. Quando os pensamentos começam a ficar menos nítidos e a respiração se aprofunda, o indivíduo entra em um estado em que o consciente deixa de ter protagonismo. É como se o corpo dissesse: já fiz o que precisava, agora permito que outra parte de mim assuma. Esse outro lado, como Florence chamava, é a mente criadora, a região silenciosa onde memórias profundas, crenças antigas e percepções invisíveis governam mais do que imaginamos. Ela enfatizava que é justamente nesse momento que muitos, sem saber, dão ordens ao subconsciente que passam a reger o dia seguinte. Segundo Florence, a última vibração antes de se entregar ao sono funciona como um comando. Pessoas que se deitam remoendo discussões, problemas financeiros ou sentimentos de indignação acabam entregando ao subconsciente instruções que fortalecem esses próprios padrões. Já aquelas que escolhem conscientemente quais emoções desejam levar para o descanso acabam instruindo o subconsciente a construir algo diferente durante a noite. Florence dizia que o subconsciente age como um artesão incansável. Enquanto você dorme, ele organiza, molda, transforma e refina as impressões recebidas. E o curioso é que ele não distingue emoção de imagem, nem imagem de palavra, ele apenas constrói o que mais recebeu como estímulo. Ela observava que muitos dos desafios financeiros das pessoas não surgem durante o dia, mas durante a noite. Isso porque o sono se torna um terreno onde ideias negativas se multiplicam. Mesmo sem perceber, alguém pode passar horas dormindo sob influência de pensamentos de falta, incapacidade, insegurança ou medo. Florence Scovel Shinn comparava isso a deixar portas abertas em uma tempestade. Se nada for protegido, a energia do ambiente toma conta de tudo. Mas com o decreto noturno, a proteção é ativada antes mesmo que o sono se instale. A vibração escolhida, seja de gratidão, confiança ou certeza, passa a preencher o espaço onde antes a incerteza reinava.
Florence sempre repetia que o poder do decreto está na forma como ele conversa diretamente com a linguagem do subconsciente. Enquanto o consciente insiste em lógica, o subconsciente responde à convicção. Enquanto o consciente exige provas, o subconsciente aceita impressões. Enquanto o consciente debate, o subconsciente sente. E é por isso que a palavra dita com emoção altera estruturas profundas. O som vibra dentro do corpo, a emoção colore a frase e a imaginação abastece o sentido da declaração. Essa tríade faz com que o decreto noturno seja mais do que uma simples frase, torna-se um vínculo energético entre você e o universo. E Florence Scovel Shinn explicava ainda que esse ritual noturno tem o poder de desmontar crenças muito antigas. Muitos de nós herdamos frases, padrões e interpretações econômicas que foram absorvidas sem questionamento. Expressões repetidas por familiares, histórias de escassez vividas por gerações, medos que se passaram de um adulto para uma criança, tudo isso se transforma em programas subconscientes que continuamos rodando na vida adulta sem perceber. Florence dizia que essas crenças são como sombras, acompanham a pessoa mesmo em dias ensolarados. O decreto noturno funciona como uma luz acesa em direção a essas sombras, dissolvendo-as aos poucos até que a mente ganhe espaço para criar algo novo. Ela insistia que a mudança não acontece de um dia para o outro, não por falta de poder, mas por profundidade das raízes antigas. Por isso, a disciplina é essencial. Florence Scovel Shinn reforçava que as pessoas que fazem do decreto um hábito diário acabam criando uma nova estrutura interna. Cada repetição adiciona uma camada de convicção. Cada noite reforça a nova identidade vibratória. E chega um momento, que ninguém percebe acontecendo, em que pensar de forma abundante se torna tão natural quanto respirar. Não é mais um esforço, mas um estado de ser. E uma das partes mais fascinantes do ensinamento de Florence era a importância da imaginação como ferramenta espiritual. Ela dizia que imaginar, antes de dormir, situações que representem tranquilidade financeira funciona como colocar moldes energéticos no subconsciente. Ao visualizar-se resolvendo algo com facilidade, recebendo boas notícias ou vivendo uma cena simples de prosperidade, você envia uma mensagem clara: é isso que eu aceito como parte da minha vida. E a repetição dessa aceitação abre caminhos no mundo físico que antes pareciam bloqueados. Florence Scovel Shinn também afirmava que, à medida que a pessoa pratica o decreto noturno, surgem mudanças no estado emocional. A pessoa que antes acordava cansada, irritada ou ansiosa começa a despertar com sensação de descanso verdadeiro. Isso acontece porque um decreto feito com entrega calma a mente antes do sono. Ele afasta ruídos emocionais, desacelera o pensamento e cria espaço para um descanso restaurador. Florence dizia que uma mente que dorme em paz acorda com clareza, e clareza abre portas que confusão jamais poderia abrir. E um ponto essencial que ela ressaltava é que o decreto não substitui as atitudes do dia. Ele é a base emocional e vibracional que sustenta ações mais conscientes e inspiradas. Quando alguém acorda sentindo-se suprido, seguro e guiado, a tendência é agir com maior assertividade. A pessoa toma decisões melhores, escolhe caminhos mais favoráveis e enxerga oportunidades que antes passavam despercebidas. O decreto noturno não é um atalho, mas um alinhamento interno que transforma o modo como a pessoa percorre o próprio caminho. Florence também falava sobre as pequenas sincronicidades que começam a surgir como resultado do alinhamento. Quantas vezes alguém encontra uma solução inesperada, cruza com pessoas certas no momento certo ou recebe um convite que abre portas? Ela dizia que isso não é acaso. É o campo vibracional trabalhando. Quanto mais forte o campo criado pelo decreto, mais adequadas são as experiências que chegam até você. É como ajustar uma antena interna para captar apenas sinais de abundância. E antes de concluirmos este bloco, Florence Scovel Shinn sempre fazia uma pergunta fundamental aos seus alunos: com qual emoção você pretende adormecer hoje? Porque essa emoção será a semente que germinará enquanto você descansa. E não existe noite neutra. Toda noite você planta algo, consciente ou inconscientemente. Agora que você está entendendo esse poder, eu quero te pedir algo de forma leve, natural e verdadeira. Se essa mensagem está te trazendo clareza, se você sente que esse conhecimento da Florence te abriu uma nova perspectiva, considere se inscrever no canal. Não por obrigação, mas porque isso mantém nosso espaço vivo, cheio de pessoas que querem evoluir espiritualmente e prosperar com consciência.
E já aproveita para comentar aqui abaixo qual foi a última sensação que você levou para o sono nos últimos dias. Sua resposta pode inspirar outras pessoas e criar uma corrente de transformação real. Sua interação não é apenas um clique, é parte da energia que construímos juntos. Florence Scovel Shinn ensinava que a força do decreto noturno não está apenas no momento em que ele é pronunciado, mas também no que acontece dentro da mente após essa declaração. Segundo ela, existe uma transição energética que se forma quando a pessoa se entrega ao descanso com uma intenção clara. Essa intenção funciona como uma espécie de bússola interna que orienta todo o processo de reorganização subconsciente. Assim que o corpo entra no estado de sonolência, inicia-se uma jornada invisível de reconstrução emocional, como se engrenagens espirituais começassem a se mover silenciosamente, alinhando pensamentos, sensações e percepções. Florence afirmava que, durante o sono, a mente deixa de lutar contra ideias novas e permite que elas se fixem com muito mais facilidade. Por isso o decreto, quando bem realizado, não age apenas como uma frase bonita, mas como um gatilho que inicia todo um processo de limpeza e renovação interna. Ela também explicava que o sono tem camadas. A primeira é a camada consciente, aquela fase em que ainda estamos parcialmente acordados, ouvindo o ambiente, percebendo o corpo e reconhecendo a própria respiração. Conforme mergulhamos mais fundo, entramos em uma segunda camada, onde começamos a acessar regiões emocionais mais profundas. Ali se escondem padrões antigos, memórias enterradas, crenças que nos acompanham desde a infância. E à medida que o sono avança, chegamos à camada mais poderosa, onde o subconsciente opera sem interrupções. Florence dizia que é exatamente nessa camada que o decreto se instala. Ele não fica na superfície, ele desce. Ele encontra raízes velhas e começa a dissolver aquilo que já não serve. É por isso que tantas pessoas, ao praticarem essa técnica com constância, relatam que começam a acordar com emoções diferentes, como se algo tivesse mudado sem esforço consciente. Florence Scovel Shinn gostava de lembrar que a linguagem do subconsciente é simbólica. Ele não trabalha com explicações longas, argumentos ou raciocínios extensos. O subconsciente trabalha com vibração, imagens e sensações. Por isso, quando uma pessoa declara antes de dormir que está suprida ou em paz, o que realmente chega ao subconsciente não é a frase em si, mas o sentimento por trás da frase. A vibração do eu sou é muito mais poderosa do que qualquer descrição detalhada de desejos futuros. Florence dizia que a expressão eu sou é como acender uma tocha no interior da mente. Ela ilumina o caminho, abre espaço, reorganiza padrões, cria novos circuitos emocionais. É uma afirmação de identidade, não apenas de intenção. E quando o subconsciente recebe uma afirmação de identidade, ele trabalha incansavelmente para manter essa identidade como verdade. Outro ponto fundamental que Florence abordava era a importância da entrega. Não adianta fazer o decreto com pressa, com ansiedade ou com apego ao resultado. A vibração da ansiedade contradiz a vibração da prosperidade. A energia da inquietação bloqueia a energia da criação. Por isso ela sempre orientava seus alunos a respirar profundamente e permitir que o corpo relaxasse antes de declarar qualquer frase. A entrega é o terreno onde a prosperidade germina, ela dizia. A pessoa que se entrega ao processo está dizendo ao universo que confia, e essa confiança abre portas internas que a tensão fecha. Florence insistia que a verdadeira manifestação não nasce da força, mas do alinhamento. Não é a rigidez que cria prosperidade, é a suavidade combinada com foco. Muitas pessoas perguntavam a Florence por que, mesmo desejando prosperidade, continuavam vivendo situações de bloqueio financeiro. E ela explicava que o desejo sozinho não tem força suficiente para romper velhos padrões. O que rompe padrões é a repetição emocional. O subconsciente aprende pelo eco. Aquilo que é repetido com sentimento consistente se torna uma verdade interna. Florence dizia que o decreto noturno é como ensinar uma nova língua ao subconsciente. No começo soa estranho, depois começa a fazer sentido, e por fim se torna automático. Quando a pessoa internaliza a vibração da abundância como algo normal, ela deixa de enxergar o mundo como um lugar de competição e passa a vê-lo como um campo de possibilidades. Outro ensinamento poderoso de Florence Scovel Shinn era a importância de observar as reações internas após o decreto. Algumas pessoas, ao declarar prosperidade, sentem um aperto no peito, uma resistência súbita ou uma dúvida imediata. Florence ensinava que isso não é sinal de falha, é sinal de movimento.
A resistência é o eco da velha crença tentando se manter no comando. É como uma porta antiga rangendo ao ser aberta pela primeira vez depois de anos. A resistência indica que o subconsciente está começando a ser tocado. E é justamente por isso que a continuidade é essencial. Cada repetição do decreto suaviza a resistência, até que ela simplesmente desaparece. E quando desaparece, a nova crença assume o lugar com naturalidade. Florence também falava muito sobre os efeitos colaterais positivos que surgem quando a pessoa incorpora o decreto noturno como parte de sua rotina. Ela observava que o sono se torna mais profundo, a respiração mais tranquila, e até mesmo episódios de insônia diminuem. A mente que se deita em paz não precisa lutar contra pensamentos dispersos durante a noite. Ela descansa com facilidade. Florence dizia que a insônia muitas vezes é o resultado de uma mente tentando resolver sozinha problemas que deveriam ser entregues ao universo. Quando a pessoa usa o decreto noturno, ela transfere esse peso para uma instância espiritual maior, e isso libera a energia mental necessária para o descanso pleno. E aqui entra outro ensinamento fascinante. Florence Scovel Shinn afirmava que, após algumas semanas de prática, as pessoas começam a ter insights logo ao acordar. Soluções que não apareciam durante o dia surgem espontaneamente pela manhã, como se tivessem sido preparadas durante o sono. Ela explicava que isso acontece porque o subconsciente, ao trabalhar com a vibração do decreto, organiza pensamentos, desmonta bloqueios e reconstrói caminhos internos. Quando a pessoa desperta, a mente consciente recebe essas ideias reorganizadas como se fossem inspirações súbitas. Mas não são súbitas, são fruto do trabalho noturno. Florence também ensinava que esse processo cria algo parecido com um campo magnético interno. Quanto mais forte a vibração da prosperidade se torna, mais ela traz situações que combinam com essa frequência. Não é coincidência quando oportunidades começam a surgir de forma natural. Não é sorte quando a pessoa se encontra com alguém que oferece uma solução inesperada. É alinhamento vibracional. A vida responde ao que você emana de forma silenciosa, mas constante. Florence dizia que a prosperidade não chega como um evento isolado, mas como uma sequência de movimentos que começam dentro e se manifestam fora. Este bloco fecha um ciclo de compreensão profunda sobre como o decreto noturno transforma o terreno interno de quem o pratica. É o preparo emocional, espiritual e vibracional para os próximos passos que Florence descrevia. Florence Scovel Shinn costumava dizer que cada pessoa carrega um universo próprio dentro de si, composto por memórias, emoções e interpretações que se acumulam ao longo dos anos. Esse universo interno determina como a pessoa reage às oportunidades, como percebe desafios e até como enxerga o próprio merecimento. Florence enfatizava que muitos dos obstáculos econômicos não vêm do mundo externo, mas sim da maneira como a pessoa se percebe diante das circunstâncias. Quando alguém acredita, mesmo sem perceber, que precisa lutar demais para conseguir alguma coisa, cria ao redor de si um campo vibratório pesado, que atrai exatamente mais luta. Quando acredita que não merece abundância, bloqueia automaticamente portas que poderiam ser abertas com facilidade. E foi justamente por entender isso que ela desenvolveu a prática do decreto noturno, para que a mente pudesse, durante o sono, reconstruir essa imagem interna e estabelecer novas bases emocionais que apoiam a prosperidade. Florence explicava que existem experiências na vida que deixam marcas profundas. Às vezes uma frase dita por um adulto durante a infância, às vezes uma situação de escassez vivida em determinado momento da vida, às vezes o medo de repetir histórias familiares de dificuldades financeiras. Essas marcas são como arquivos emocionais que permanecem ativos por anos. Mesmo quando a pessoa cresce, estuda, trabalha e se esforça, essas memórias continuam operando em silêncio, influenciando pensamentos e comportamentos. Florence dizia que os decretos noturnos funcionam como comandos que reprogramam esses arquivos. É como se cada noite acrescentasse uma nova camada de informação, dissolvendo registros antigos que já não correspondem à verdade espiritual do indivíduo. Ela também afirmava que o decreto noturno atua como uma espécie de treinamento vibracional. Assim como alguém treina músculos físicos repetindo exercícios diariamente, a mente treina suas crenças repetindo afirmações com emoção. O que antes parecia distante começa a se aproximar. O que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Florence dizia que esse processo é tão simples que muitas pessoas não acreditam que possa funcionar. Mas é justamente a simplicidade que o torna poderoso. A mente humana responde muito mais ao que é constante do que ao que é complexo.
Outra ideia importante que Florence compartilhava era que a prosperidade não depende apenas de ganhos financeiros, mas também da capacidade de sentir segurança interior. Ela dizia que riqueza verdadeira é composta por plenitude emocional, paz espiritual e uma sensação de que a vida é confiável. Quando a pessoa desenvolve essa confiança, suas ações se tornam mais ousadas, sua tomada de decisão se torna mais clara e sua energia se torna mais magnética. É isso que atrai dinheiro, oportunidades e conexões. Segundo Florence Scovel Shinn, o decreto noturno é uma das maneiras mais rápidas de construir essa sensação de segurança interna, porque fala diretamente com a parte da mente que regula emoções profundas. Florence também destacava que o ritual noturno ajuda a pessoa a romper ciclos repetitivos. Quantas vezes alguém tenta mudar de vida, mas acaba voltando aos mesmos hábitos? Quantas vezes a pessoa decide economizar, investir ou empreender, mas algo a impede na metade do caminho? Para Florence, esses bloqueios não são fracassos, mas reflexos de crenças internas que ainda não foram transformadas. Quando o decreto noturno é feito com disciplina, essas barreiras internas começam a rachar. A pessoa passa a ter mais coragem, mais foco e mais clareza sobre o que realmente deseja construir. Ela dizia ainda que o decreto noturno ensina a mente a confiar no timing da vida. Muitas pessoas tentam controlar cada detalhe, cada cenário, cada resultado. Vivem tensas, exigindo respostas imediatas. Mas a vida não opera sob pressão, ela opera por sintonia. Quando o subconsciente está alinhado com a prosperidade, as coisas acontecem na hora certa, com naturalidade, sem esforço exagerado. Florence explicava que o decreto ajuda a pessoa a abandonar o controle excessivo e substituir a ansiedade pela confiança. E essa confiança libera um fluxo criativo que torna decisões mais fluidas e caminhos mais claros. Outro aspecto fascinante que Florence explorava era a ideia de que o sono funciona como uma oficina espiritual. Durante o dia, estamos ocupados com tarefas, responsabilidades e atividades que exigem foco externo. Mas à noite, quando essa necessidade desaparece, a alma trabalha de forma mais livre. Florence dizia que o decreto noturno funciona como material de construção que a alma utiliza enquanto você dorme. Se a pessoa se deita carregando negatividade, a alma precisa primeiro limpar esse excesso de peso para então tentar reconstruir algo positivo. Isso consome energia e dificulta mudanças. Mas quando a pessoa se deita emanando confiança e gratidão, a alma trabalha com matéria-prima nobre, construindo caminhos mais elevados. Ela também comentava que, com o tempo, a pessoa que pratica o decreto noturno começa a notar mudanças sutis no comportamento diário. Começa a lidar melhor com imprevistos, reage com mais calma a desafios e passa a perceber soluções onde antes só via problemas. Essa mudança emocional é um indicativo de que o subconsciente está sendo transformado. Florence explicava que a verdadeira prosperidade não surge somente quando o dinheiro aumenta, mas quando a mentalidade se expande. Uma mente treinada para enxergar possibilidades atrai naturalmente acontecimentos positivos. Outro ensinamento valioso de Florence Scovel Shinn era sobre o poder da imaginação agradecida. Ela recomendava que, após declarar o decreto, a pessoa imaginasse cenas cotidianas sendo vividas com tranquilidade, não cenas grandiosas, mas momentos simples e reais. Pagar algo com facilidade, abrir a porta de casa sentindo leveza, acordar com sensação de segurança, receber uma notícia que traz alívio. Florence dizia que a imaginação, quando combinada com gratidão, cria uma vibração tão poderosa que o subconsciente passa a tratar aquela cena como um padrão natural. E, quando a imagem interna muda, a realidade externa começa a seguir o mesmo movimento. Ela também falava sobre como o decreto noturno fortalece a autoestima espiritual. Muitas pessoas carregam a sensação de que precisam provar que merecem prosperar, como se precisassem atender expectativas externas. Florence dizia que a prosperidade não é uma recompensa, mas um estado natural da alma quando ela está alinhada com seu propósito. Quando alguém se acostuma a declarar sua própria abundância antes de dormir, vai criando internamente a convicção de que merece uma vida plena. E essa convicção não apenas atrai prosperidade, mas também impede que a pessoa aceite menos do que merece. Florence observava que, após certo período de prática, as pessoas começam a se surpreender com pequenas mudanças externas. Uma dívida que parecia difícil é renegociada com facilidade. Uma oportunidade aparece de forma inesperada. Uma porta que estava trancada se abre. Para ela, esses acontecimentos não são coincidência,
mas respostas diretas do campo vibracional que a pessoa construiu com disciplina. Quanto mais forte o campo se torna, mais evidente é o movimento da prosperidade. Este bloco aprofunda o entendimento de como o decreto noturno atua internamente, emocionalmente e energeticamente, preparando o terreno para as conclusões e instruções finais que virão a seguir. Florence Scovel Shinn costumava dizer que cada pessoa carrega um universo próprio dentro de si, composto por memórias, emoções e interpretações que se acumulam ao longo dos anos. Esse universo interno determina como a pessoa reage às oportunidades, como percebe desafios e até como enxerga o próprio merecimento. Florence enfatizava que muitos dos obstáculos econômicos não vêm do mundo externo, mas sim da maneira como a pessoa se percebe diante das circunstâncias. Quando alguém acredita, mesmo sem perceber, que precisa lutar demais para conseguir alguma coisa, cria ao redor de si um campo vibratório pesado, que atrai exatamente mais luta. Quando acredita que não merece abundância, bloqueia automaticamente portas que poderiam ser abertas com facilidade. E foi justamente por entender isso que ela desenvolveu a prática do decreto noturno, para que a mente pudesse, durante o sono, reconstruir essa imagem interna e estabelecer novas bases emocionais que apoiam a prosperidade. Florence explicava que existem experiências na vida que deixam marcas profundas, às vezes uma frase dita por um adulto durante a infância, às vezes uma situação de escassez vivida em determinado momento da vida, às vezes o medo de repetir histórias familiares de dificuldades financeiras. Essas marcas são como arquivos emocionais que permanecem ativos por anos. Mesmo quando a pessoa cresce, estuda, trabalha e se esforça, essas memórias continuam operando em silêncio, influenciando pensamentos e comportamentos. Florence dizia que os decretos noturnos funcionam como comandos que reprogramam esses arquivos. É como se cada noite acrescentasse uma nova camada de informação, dissolvendo registros antigos que já não correspondem à verdade espiritual do indivíduo. Ela também afirmava que o decreto noturno atua como uma espécie de treinamento vibracional. Assim como alguém treina músculos físicos repetindo exercícios diariamente, a mente treina suas crenças repetindo afirmações com emoção. O que antes parecia distante começa a se aproximar. O que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Florence dizia que esse processo é tão simples que muitas pessoas não acreditam que possa funcionar. Mas é justamente a simplicidade que o torna poderoso. A mente humana responde muito mais ao que é constante do que ao que é complexo. Outra ideia importante que Florence compartilhava era que a prosperidade não depende apenas de ganhos financeiros, mas também da capacidade de sentir segurança interior. Ela dizia que riqueza verdadeira é composta por plenitude emocional, paz espiritual e uma sensação de que a vida é confiável. Quando a pessoa desenvolve essa confiança, suas ações se tornam mais ousadas, sua tomada de decisão se torna mais clara e sua energia se torna mais magnética. É isso que atrai dinheiro, oportunidades e conexões. Segundo Florence Scovel Shinn, o decreto noturno é uma das maneiras mais rápidas de construir essa sensação de segurança interna, porque fala diretamente com a parte da mente que regula emoções profundas. Florence também destacava que o ritual noturno ajuda a pessoa a romper ciclos repetitivos. Quantas vezes alguém tenta mudar de vida, mas acaba voltando aos mesmos hábitos? Quantas vezes a pessoa decide economizar, investir ou empreender, mas algo a impede na metade do caminho? Para Florence, esses bloqueios não são fracassos, mas reflexos de crenças internas que ainda não foram transformadas. Quando o decreto noturno é feito com disciplina, essas barreiras internas começam a rachar. A pessoa passa a ter mais coragem, mais foco e mais clareza sobre o que realmente deseja construir. Ela dizia ainda que o decreto noturno ensina a mente a confiar no timing da vida. Muitas pessoas tentam controlar cada detalhe, cada cenário, cada resultado. Vivem tensas, exigindo respostas imediatas. Mas a vida não opera sob pressão, ela opera por sintonia. Quando o subconsciente está alinhado com a prosperidade, as coisas acontecem na hora certa, com naturalidade, sem esforço exagerado. Florence explicava que o decreto ajuda a pessoa a abandonar o controle excessivo e substituir a ansiedade pela confiança. E essa confiança libera um fluxo criativo que torna decisões mais fluidas e caminhos mais claros. Outro aspecto fascinante que Florence explorava era a ideia de que o sono funciona como uma oficina espiritual. Durante o dia, estamos ocupados com tarefas, responsabilidades e atividades que exigem foco externo. Mas à noite, quando essa necessidade desaparece, a alma trabalha de forma mais livre.
Florence dizia que o decreto noturno funciona como material de construção que a alma utiliza enquanto você dorme. Se a pessoa se deita carregando negatividade, a alma precisa primeiro limpar esse excesso de peso para então tentar reconstruir algo positivo. Isso consome energia e dificulta mudanças. Mas quando a pessoa se deita emanando confiança e gratidão, a alma trabalha com matéria-prima nobre, construindo caminhos mais elevados. Ela também comentava que, com o tempo, a pessoa que pratica o decreto noturno começa a notar mudanças sutis no comportamento diário. Começa a lidar melhor com imprevistos, reage com mais calma a desafios e passa a perceber soluções onde antes só via problemas. Essa mudança emocional é um indicativo de que o subconsciente está sendo transformado. Florence explicava que a verdadeira prosperidade não surge somente quando o dinheiro aumenta, mas quando a mentalidade se expande. Uma mente treinada para enxergar possibilidades atrai naturalmente acontecimentos positivos. Outro ensinamento valioso de Florence Scovel Shinn era sobre o poder da imaginação agradecida. Ela recomendava que, após declarar o decreto, a pessoa imaginasse cenas cotidianas sendo vividas com tranquilidade, não cenas grandiosas, mas momentos simples e reais. Pagar algo com facilidade, abrir a porta de casa sentindo leveza, acordar com sensação de segurança, receber uma notícia que traz alívio. Florence dizia que a imaginação, quando combinada com gratidão, cria uma vibração tão poderosa que o subconsciente passa a tratar aquela cena como um padrão natural. E, quando a imagem interna muda, a realidade externa começa a seguir o mesmo movimento. Ela também falava sobre como o decreto noturno fortalece a autoestima espiritual. Muitas pessoas carregam a sensação de que precisam provar que merecem prosperar, como se precisassem atender expectativas externas. Florence dizia que a prosperidade não é uma recompensa, mas um estado natural da alma quando ela está alinhada com seu propósito. Quando alguém se acostuma a declarar sua própria abundância antes de dormir, vai criando internamente a convicção de que merece uma vida plena. E essa convicção não apenas atrai prosperidade, mas também impede que a pessoa aceite menos do que merece. Florence observava que, após certo período de prática, as pessoas começam a se surpreender com pequenas mudanças externas. Uma dívida que parecia difícil é renegociada com facilidade. Uma oportunidade aparece de forma inesperada. Uma porta que estava trancada se abre. Para ela, esses acontecimentos não são coincidência, mas respostas diretas do campo vibracional que a pessoa construiu com disciplina. Quanto mais forte o campo se torna, mais evidente é o movimento da prosperidade. Este bloco aprofunda o entendimento de como o decreto noturno atua internamente, emocionalmente e energeticamente, preparando o terreno para as conclusões e instruções finais que virão a seguir. Florence Scovel Shinn costumava explicar que a transformação provocada pelo decreto noturno não se restringe apenas ao campo financeiro. Ela se estende a todas as áreas da vida que dependem de confiança, clareza e harmonia interior. Quando a pessoa passa noites sucessivas plantando sementes de prosperidade, seu campo energético inteiro começa a se reorganizar. Emoções que antes eram dominantes, como medo, ansiedade, desconfiança ou pressa, passam a perder força. Em seu lugar surgem calma, estabilidade e uma sensação natural de que a vida está cooperando com o indivíduo. Florence afirmava que essa sensação de cooperação não é um acaso, mas o resultado de uma mudança profunda no diálogo interno. A pessoa deixa de conversar consigo mesma a partir da falta e passa a conversar a partir da abundância. Ela dizia que uma das maiores provas de que o decreto está funcionando é a mudança no modo como lidamos com desafios. Situações que antes pareciam assustadoras começam a ser vistas de forma mais simples. Obstáculos que pareciam gigantes passam a ser percebidos como transitórios. Florence explicava que isso acontece porque o decreto noturno altera a postura interna de quem o pratica. A pessoa deixa de se sentir vítima das circunstâncias e passa a se reconhecer como alguém capaz de cocriar sua própria realidade. Essa mudança de identidade é a base para todas as outras conquistas. Não existe prosperidade duradoura sem essa mudança interna de consciência. Ela também falava muito sobre como o decreto noturno ajuda a dissolver comparações. Muitas pessoas sofrem porque se medem através do sucesso alheio, acreditando que, se alguém prosperou, isso reduz suas chances. Florence dizia que esse tipo de pensamento é um dos maiores sabotadores da prosperidade. Quando a pessoa se compara, ela envia ao subconsciente a mensagem de que falta algo nela. Mas quando pratica o decreto noturno com constância,
desenvolve uma espécie de imunidade emocional contra comparações destrutivas. A consciência passa a entender que existe abundância suficiente para todos e que ninguém ocupa o lugar de ninguém. Isso cria uma liberdade interna que abre ainda mais caminhos. Outro ponto importante nos ensinamentos de Florence Scovel Shinn era compreender que a vida responde ao que sentimos, não ao que apenas desejamos. Desejo sem vibração coerente é como sussurrar algo que ninguém escuta. Mas quando a pessoa nutre o sentimento correto, sua vibração se expande de tal maneira que o universo não tem como ignorar. O decreto noturno funciona justamente para criar esse estado emocional coerente. Repetindo a declaração com presença e intenção, a pessoa passa a sentir aquilo que está dizendo. E quando o sentimento se torna verdadeiro, a manifestação se torna inevitável. Florence dizia que, com o tempo, a pessoa começa a notar mudanças não apenas no que recebe, mas no que aceita. Ela deixa de tolerar situações que não estão alinhadas com seu valor. Deixa de normalizar falta, escassez e desequilíbrio. Começa a colocar limites saudáveis, fazer escolhas melhores e separar com clareza o que combina com a sua vibração e o que não combina. Essa mudança de postura é um dos maiores indicadores de crescimento espiritual. Prosperidade não se trata apenas de ter mais dinheiro, mas de viver a vida a partir de um estado interno de dignidade e merecimento. Ela também explicava que o decreto noturno fortalece a intuição. Ao dormir com a mente alinhada e limpa, a pessoa começa a acordar com orientações claras. Florence dizia que o subconsciente é um mensageiro silencioso que entrega soluções na hora certa. Muitas pessoas relatavam que, após semanas de decreto noturno, começaram a ter ideias mais criativas, perceber oportunidades antes invisíveis e sentir um impulso interno para agir de maneira diferente. Esse impulso não é um pensamento racional, é uma orientação interior, fruto da harmonia entre consciente e subconsciente. Florence Scovel Shinn também gostava de lembrar que não existe noite perdida. Mesmo as noites em que a pessoa se sente cansada, desconectada ou desmotivada podem ser usadas para o decreto. Ela dizia que justamente nessas noites o ritual é mais poderoso, porque o decreto atua como um antídoto emocional. É nesses momentos que o subconsciente está mais vulnerável a absorver pensamentos de medo, e o decreto protege o campo interno. A disciplina de praticar o decreto mesmo quando não há motivação demonstra ao universo que a pessoa está comprometida com a própria transformação. Outro ensinamento profundo de Florence era que a prosperidade chega primeiro como uma vibração, depois como oportunidades e, por fim, como resultados concretos. Quem espera resultados rápidos pode se frustrar. Quem compreende o processo vibra com cada pequena mudança interna. Florence comparava esse processo ao crescimento de uma árvore. Ninguém vê as raízes se formando, mas é exatamente ali que está o poder. O decreto noturno trabalha nas raízes. Ele reorganiza estruturas invisíveis que mais tarde sustentam frutos visíveis. À medida que o indivíduo continua praticando, algo extraordinário acontece. O decreto deixa de ser uma frase e se torna uma identidade. Não se diz mais eu sou suprido, a pessoa simplesmente sente que é. Não se diz mais eu recebo abundância. A pessoa vive como alguém que já está conectado ao fluxo da abundância. Esse é o ponto de virada espiritual que Florence chamava de consciência assumida. Quando a consciência assume a abundância como natural, a vida exterior não tem alternativa senão se alinhar. E agora, depois dessa jornada completa pelos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, eu quero te fazer um pedido especial. Não um pedido obrigatório, mas um convite acolhedor, sincero e cheio de significado. Se essa experiência te tocou, se esta mensagem abriu uma nova porta dentro de você, inscreva-se no canal. A sua presença aqui faz diferença. E se este conteúdo fez sentido, compartilhe nos comentários qual foi a maior percepção que você teve, o que mudou em você enquanto ouvia, como esses ensinamentos da Florence ressoaram na sua vida. Conte também sua história de prosperidade com a nossa comunidade. Cada relato cria um elo, fortalece o campo coletivo e inspira alguém que está começando agora. Este espaço só existe porque você existe nele, e sua interação é a energia que mantém tudo vivo e florescendo.